Olá, tudo bem? Boa noite. SBT Interior começando nesta quinta-feira, dia 20 de junho. Eu sou Rodolfo Pardini e te faço companhia, porque aqui você sempre fica muito bem informado. Veja agora os destaques da edição de hoje. Prefeitura de Birigui é multada em mais de R$40 mil por despejar esgoto sem tratamento no Ribeirão Baixotes. Funcionários de cartório são presos durante uma operação do Ministério Público em Votuporanga. Eles são suspeitos de superfaturar tributos estaduais. O inverno começou hoje. A nova estação deve ter temperaturas acima da média e pouca chuva na região. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora. Então vem comigo, SBT Interior já está no ar. E eu começo a edição de hoje com uma denúncia de um dano ambiental. Inclusive, a Prefeitura de Birigui foi multada em mais de R$40 mil pela CETESP. O motivo? A cidade está despejando esgoto sem tratamento no Ribeirão Baixotes, que inclusive deságua no Tietê. A cor da água revela a gravidade do problema. A denúncia foi feita por 2 vereadores do município. Após a denúncia, a CETESB enviou técnicos para a estação de tratamento de esgoto em Birigui. Durante a vistoria, foi confirmada a informação de que o esgoto sem tratamento está sendo lançado diretamente no Ribeirão Baixotes, que deságua no rio Tietê, responsável pelo abastecimento de água de Araçatuba. A companhia ainda afirmou que o problema está em uma bomba que faz o pré-tratamento do esgoto e que teria apresentado problemas. A agência ainda alegou que a Prefeitura de Birigui foi multada em cerca de R$42 mil por prejudicar a qualidade da água do município. Essa seria a 3ª multa pelo mesmo motivo em pouco mais de 2 anos. Segundo a Prefeitura de Birigui, o caso não interferiu no abastecimento de água da população, já que a captação de água é feita em uma área que não foi afetada pelo esgoto. O poder público ainda disse que a multa mais recente não tem ligação com o desvio do esgoto e que o problema na bomba será resolvido imediatamente. É claro que a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque apesar da Prefeitura dizer que não houve problema no abastecimento, houve um dano ambiental e a reportagem foi bem clara. Não é um problema que começou hoje, já é antigo. Então o município realmente precisa resolver isso de uma vez por todas. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque o inverno começou hoje e a expectativa para a nova estação aqui na região é de temperaturas dentro ou até acima da média, com o inverno mais seco e com pouca intensidade de frio, e com chuva também abaixo do esperado. E a mudança na estação gera impactos na nossa saúde e até mesmo no comércio. Os primeiros raios de sol revelam um céu laranja, uma das características do inverno. Apesar de nas primeiras horas da manhã a temperatura estar mais amena, com o passar das horas, o calor e o tempo seco vão marcar presença nesta, que deveria ser a estação mais fria do ano, o inverno. Segundo os meteorologistas, a população já deve se preparar para enfrentar baixa umidade do ar e ondas de calor que podem surgir a partir de agosto. Até lá, o frio será pouco intenso, com a seca predominando nas regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo. Como o nosso inverno é marcado mais pela seca do que pelo frio, a falta de nuvens faz com que as temperaturas aumentem durante o dia e à noite, logicamente com as noites longas, começa então a perder esse calor. Essas temperaturas devem se manter aí durante todo o nosso inverno, a não ser nessas 2 entradas de frentes frias no mês de julho, que deve, uma no começo e outra no final, que devemos ter um frio para a gente sentir o que é o inverno. A Defesa Civil já está em alerta para o aumento do risco de queimadas, comum em períodos de tempo seco. As autoridades recomendam cuidados redobrados para evitar incêndios, que podem se alastrar rapidamente. Não jogar lixo, por exemplo, em terrenos e colocar fogo. Isso pode gerar um problema muito grande, também é um crime. Além da soltura de balões, principalmente em junho e julho, devido às festas. Além disso, tem alguns hábitos que nós orientamos para que as pessoas deixem de fazê-lo, como, por exemplo, jogar bituca de cigarro em beira de rodovia. Isso pode gerar
problemas maiores, transtornos. A saúde também requer atenção. Com a seca e as altas temperaturas, alguns cuidados se tornam essenciais. Nessa época, a gente tem que ter um cuidado muito maior com a ingesta de água. Pelo frio também, a gente acaba reduzindo mais ainda. O uso adequado do umidificador pode ajudar a prevenir esses problemas. Lavagem do nariz com soro fisiológico, que além de diminuir o risco de rinite, também acaba reduzindo o risco de sangramento nasal. Na secura ocular, né, secura dos olhos, pingar, gotejar ali o soro fisiológico, isso também pode ajudar a prevenir essas complicações que têm um risco maior nessa fase de secura e frio. Com a expectativa de um inverno mais ameno, os comerciantes da região tiveram que se adaptar. A alternativa foi ofertar peças que possam ser utilizadas em dias mais frios ou mais quentes. Com o estoque abastecido, a expectativa é de aumento nas vendas. Hoje vem um mix nas vitrines, verão e inverno. A semana para frente um pouquinho mais de inverno, mas a gente tem um mix hoje sim para quê? Para também receber o pessoal que vem da região mais quente, que é o caso de Rio Preto. Então pegar uma bermuda, um short, então tem tudo, para os dois consumidores tem. E esse tempo seco ainda vai continuar até o fim de semana e depois a outra semana também por causa da massa de ar seco que deixa esse tempo mais estável, sem previsão de chuva, com céu claro, poucas nuvens e a umidade do ar muito baixa ainda na nossa região, principalmente nos períodos da tarde. Veja no mapa como fica o tempo para amanhã. Em Araçatuba, o sol aparece entre nuvens e os termômetros ficam entre 16 e 32 graus. Em Presidente Prudente, nada de chuva também e a máxima alcança os 31 graus amanhã. Em Rio Preto, o inverno começa quente também com mínima de 16, só que a máxima chega aos 30 graus durante a tarde. Em Sul de Minúcia, amanhece gelado, 17 graus, esquenta à tarde, 32. Mariápolis também calor ao longo da tarde, 31 de máxima e Magda também chega aos 31 ao longo do dia. E a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a 7ª morte por dengue do ano em Catanduva. A vítima é um homem com mais de 80 anos. Ele apresentou os primeiros sintomas no dia 13 de maio e morreu 8 dias depois, em 21 de maio. A cidade tem 4.304 casos confirmados de dengue e outras 7 mortes estão sendo investigadas. Em todo o estado de São Paulo, já são 1.180 mortes provocadas por dengue e mais de 1.600.000 casos confirmados da doença. Primeira pausa, a seguir tem muito mais. Eu volto já. 5 pessoas foram presas em Votuporanga durante uma operação do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público. Elas são suspeitas de envolvimento em um esquema de fraude milionária em um cartório da cidade. Os investigados são suspeitos de formar um esquema criminoso de fraude milionária. De acordo com o Ministério Público, a investigação apurou que o interventor do cartório teria formado o grupo com outros escreventes para supostamente superfaturar tributos cobrados pelo Estado. O esquema teria funcionado por pelo menos 4 anos. Uma perícia contábil deverá ser realizada para chegar ao número milionário da quantia arrecadada. As vítimas procuravam o cartório para fazer inventários de parentes falecidos. Segundo a investigação, valores exorbitantes eram cobrados em momentos de fragilidade emocional dos clientes, que acabavam fazendo o pagamento. Uma família teve o prejuízo de R$60 mil. Algumas vítimas precisaram pedir dinheiro emprestado para pagar as taxas. Foram mobilizados 5 promotores de justiça, 6 servidores do Ministério Público, 2 delegados de polícia, 6 policiais civis e 7 viaturas do BAEP. E a Polícia Civil vai investigar as causas de um acidente de paramotor que resultou na morte de um empresário de 44 anos ontem em Rio Preto. O paramotor caiu neste terreno na Vila Azul, em Rio Preto, local comum para a prática desse tipo de esporte. O empresário Edson Valgrande Silva, de 44 anos, era considerado um piloto experiente. Em 2 anos, já tinha mais de 200 horas de voo e era credenciado. Ele costumava publicar vídeos na internet em momentos durante o voo no equipamento. Não dá para mim precisar realmente o que aconteceu até a própria perícia poder falar sobre isso. Mas algumas pessoas viram que ele desceu girando, que ele desceu rodando
até colidir com o solo. Então, a principal informação é essa que nós temos até esse momento. O paramotor é considerado um esporte radical e de alto risco, sem exigência de habilitação. Mas a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, recomenda que os praticantes façam aulas e sejam credenciados em associações reconhecidas pelo órgão. Este é o terceiro acidente com paramotor esse ano na região. Em junho, um piloto ficou ferido ao cair do paramotor enquanto sobrevoava a prainha de Mira Estrela. Ele caiu na água, foi socorrido e precisou ficar internado. O outro caso foi em abril. Um homem morreu em Rio Preto depois de cair enquanto sobrevoava a área rural do município. A gente tem que zerar esses acidentes, porque fatalidade é uma coisa. Agora, não ter sabedoria e causar essa fatalidade é outra coisa, é outra responsabilidade. E a polícia também vai investigar um acidente que terminou na morte de um motociclista de 35 anos ontem à noite em Rio Preto. O acidente foi na Avenida Hernani Pires Domingues, sentido rodovia Washington Luiz. O motociclista foi atingido na traseira por uma caminhonete que estava no mesmo sentido. O homem chegou a ser socorrido pelo resgate, mas infelizmente não resistiu e morreu a caminho do hospital. Segundo o depoimento de uma testemunha, o motorista da caminhonete tinha ingerido bebida alcoólica. Ele foi embora do local do acidente sem prestar socorro à vítima. E falando em acidentes, as festas juninas já começaram e, com isso, o Corpo de Bombeiros faz um alerta para os cuidados com os fogos de artifício e também com as fogueiras. Em 2022, no estado, foram registrados 44 atendimentos hospitalares por causa de acidentes com fogos de artifícios. E no ano passado foram 63, ou seja, um aumento de 43%. Veja agora as orientações do tenente do Corpo de Bombeiros para evitar esse tipo de acidente. O manuseio desses fogos deve ser sempre feito por um adulto, né? Nunca feito por crianças, e sempre seguir as recomendações que estão no rótulo do produto. Sempre observar se esse produto está muito bem embalado, né? Estão lacrados, né? Para que não venha adquirir produtos ilegais, por exemplo. Em caso de acidentes, é manter a calma, acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone de emergência 193 e procurar ou aguardar essa emergência ou procurar o hospital mais próximo. Mais um intervalo e a seguir, depois de mais de um ano, o SEMAI apresenta o resultado das obras de recuperação do prédio histórico da Estação de Tratamento de Água de Rio Preto. Eu volto já. E depois de mais de um ano, o SEMAI apresentou hoje o resultado das obras de recuperação do prédio histórico da Estação de Tratamento de Água de Rio Preto. Foram investidos mais de 5 milhões de reais. A Estação de Tratamento de Água Palácio das Águas é um importante patrimônio histórico de São José do Rio Preto, que passou por uma reforma completa. O prédio é um marco histórico e cultural, construído em 1945. Algumas características importantes foram mantidas. Fizemos a pintura, fizemos o restauro do piso. Posteriormente, a gente trabalhou na questão da acessibilidade, instalamos um elevador, uma passarela. Foi adequado todo o perímetro externo do prédio e, por fim, a adequação de normas, né? A gente adequou normas de bombeiro, normas da CETESB, tudo isso para permitir que a população tenha acesso e um acesso de qualidade, um acesso com segurança. Aqui é histórico, aqui as crianças vão ver a água que chega da represa, o ponto de captação, depois vai passar pelos tanques de tratamento, depois ela vai ver a água limpa, pura, sendo bombeada para as casas e distribuindo para a população. Hoje temos um centro de operação online. Ele vai, precisamos mandar água para Boa Vista. Ele vai lá no sistema Boa Vista, aciona ele, liga, a hora que estiver cheio o reservatório da Boa Vista, o sistema acusa, o reservatório da Boa Vista está com 90%. Desliga automaticamente, o urânio abaixou para 40%, precisamos mandar água por ano. Então, tudo isso é operado remotamente.
Ao todo, foram investidos mais de 5 milhões de reais. A reforma teve duração de 1 ano e 4 meses. E além das questões estruturais do prédio, também foram feitos investimentos no tratamento de água. Hoje a ETA ela abastece diretamente cerca de 80 mil pessoas. Ela é responsável pelo abastecimento do centro da cidade, né? Então a gente fala em 80 mil pessoas, mas durante o dia essa quantidade pode aumentar, porque a população flutuante, a quantidade de pessoas que Rio Preto recebe no seu comércio é muito grande. Então ela é fundamental hoje para manter viva a estrutura central da cidade. E futuramente ela vai ter muita importância também, porque ela vai ser a responsável por tratar a água que vai vir na primeira etapa da obra do Rio Grande. Então ela é extremamente importante, já foi, continua sendo e continuará sendo. Por ano, são produzidos pelo SEMAI mais de 51 milhões de metros cúbicos de água. A estação é responsável por grande parte do abastecimento da cidade, que usa a água da represa. Aqui tratamos a água represada pelo Rio Preto, que já teve um momento que atendeu uma maior parte da população, quando a cidade era menor. À medida que a cidade cresce, é proporcional o percentual do tratamento de água. Mas nós aumentamos de 450 litros, aproximadamente, por segundo, para 700 litros por segundo. Então, isso é fundamental, é conservar o patrimônio. Todo patrimônio público pertence a quem? Pertence à cidade. É a cidade que fica melhor. Importante esse investimento, né? Vai agilizar todo esse processo aí de fornecimento de água. Gente, obrigado pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar de novo amanhã. Fique agora com as notícias do SBT Brasil. Uma excelente noite. Tchau, tchau.